Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém. Hoje nós vamos de Salmo 127, Salmo 127, só o verso 1. A gente só vai tratar, esmiuçar, detalhar o versículo 1, que nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só esse. Amém? Vamos orar. Eterno Pai, bendito Deus, Senhor, queremos te dar-te graças uma vez mais pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento e entendimento. E todos aqueles que do outro lado irão ouvir, que ouçam a tua palavra e sejam edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Como bem sabemos, este é um salmo, um cântico de degrau e de autoria do rei Salomão. E o que eu acho mais interessante é que quando o versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, a gente, como muitas vezes lê, este é um salmo também para a família, a gente muitas vezes tem uma forma errada de interpretá-lo. Porque quando a gente observa isso, o salmista está falando sobre a soberania de Deus no governo de todas as coisas. O seu significado enfatiza que o esforço humano é inútil sem a intenção providencial do Senhor. Ou seja, de que adianta o homem ter tantos recursos, mas não ser ainda o suficiente, porque na verdade não está incluso no projeto de Deus. Este versículo faz parte do Salmo 127, um salmo atribuído ao rei Salomão. No versículo 2 deste salmo, Salomão usa duas imagens para falar da soberania de Deus: a construção de uma casa e a proteção de uma cidade. Por isso ele escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, é tudo em vão. Se não houver proteção de Deus, tendo Deus como Senhor, é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É fácil notar que, com o uso dessas duas imagens, nesse verso, o escritor bíblico tem em mente duas das principais preocupações humanas: o trabalho de construir e o trabalho de proteger, preservar. Mas ele também deixa claro que sem a ação do Senhor, ou seja, de Deus, ambos os trabalhos são inúteis. É como aquela pessoa que trabalha e muitas vezes não gosta daquilo que trabalhou. Ou seja, não, acima de tudo, construiu um império e não conseguiu, acima de tudo, aproveitar aquilo que ele construiu. Se o Senhor não guardar a cidade, nos tempos antigos, uma boa cidade era sempre cercada, e isso, acima de tudo, fazia com que aquela cidade fosse protegida. Era uma cidade que era sempre cercada por fortes muros, portões resistentes. Além disso, havia uma vigilância constante das sentinelas, que eram capazes não apenas de montar guarda armada no posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade ao sinal de qualquer perigo. Entendeu agora? Por isso que é isso. O trabalho das sentinelas na guarda de uma cidade era algo realmente fundamental. Se as sentinelas falhassem em sua tarefa, a cidade poderia ser totalmente destruída. Entendeu agora? Que se Deus não proteger, em vão as sentinelas ficariam ali.
Além das sentinelas, as cidades-estado também tinham suas próprias divindades naquele tempo. Ou seja, as cidades tinham os seus reis e, consequentemente, os seus reis serviam a deuses. E esses deuses, para eles, era quem os protegiam. Os povos antigos, por mais que fossem pagãos, tinham a consciência de que dependiam de uma proteção que estava além da sua capacidade, como parte da imagem de Deus que restou no homem após o pecado. Faz parte da natureza humana essa busca pelo religioso, esse senso divino. Embora seja verdade que o homem caído rejeita a verdade de Deus em troca da mentira dos falsos deuses que ele mesmo criou para si. Romanos capítulo 1, versículo do 18 ao 23. Mas o versículo bíblico não diz: se os deuses não guardarem a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a gente não vai ver aqui isso escrito. Em vez disso, o versículo diz de forma clara: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O título Senhor, normalmente escrito em caixa alta nas traduções em português, o Senhor indica o nome da pessoa de Deus, Yahvé. Esse é o nome que Deus revelou em sua aliança com Israel ao tirar a nação do Egito, Êxodo capítulo 3. De fato, algumas cidades da antiguidade conseguiram alcançar a posição de capitais de grandes impérios, porém tudo ocorreu de acordo com o propósito soberano do Senhor, e foi assim que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia sob o rei Nabucodonosor, ou a Pérsia sob o rei Ciro. Ou seja, entenda uma coisa aqui, em tudo isso que eu estou falando. Todas as vezes que o povo de Deus andava em desobediência, Deus usava alguém que não servia a Deus, ou muitas vezes alguém que Deus queria, para na verdade mostrar ao povo, para que o povo se achegasse mais a Ele. E hoje em dia, geralmente, Deus muitas vezes faz isso. A gente se encontra em situações que a gente diz: mas Deus, por que eu estou passando por isso? É para que a gente se achegue mais a Ele. Mas sem a proteção divina, até mesmo uma importante cidade, por mais poderosa que fosse o seu exército, podia ser conquistada, pois foi assim com a Babilônia, da mesma forma que o Senhor levantou também e o abateu. Aquela superpotência foi tomada pela colisão do Medo-Persa de forma sorrateira, sem ter a chance de esboçar qualquer reação. Daniel 5. Ou seja, Deus levantava reis e tirava reis. Isso foi até profetizado por Daniel lá no capítulo 2. É Deus quem estabelece e é Deus quem coloca reis. É Deus quem tira e é Deus quem coloca. E muitas vezes, aplicando isso aos dias atuais, a gente pode até situar e entender que cada um que estará ali sentado naquela cadeira não é por conta de um voto, é porque Deus permite, e ninguém há que tenha mais poder do que o nosso Deus. Coisa interessante, né? Em vão vigia a sentinela. Após mostrar que o Senhor é quem de fato protege, Salomão olha para o trabalho das sentinelas na perspectiva divina. Então diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, o trabalho da sentinela só pode ser bem sucedido se estiver apoiado sobre a proteção divina. Aqui não podemos ignorar o fato que esse versículo faz parte de um dos chamados salmos de romagem, que eram os cânticos de peregrinação. Isso significa que este verso era parte das canções entoadas pelos peregrinos que se dirigiam à cidade de Jerusalém para participar das festividades anuais. E o que eu acho tão interessante aqui é que isso foi dito há anos e anos atrás, mas isso se aplica aos dias atuais. E aqui eu termino essa mensagem dizendo de que, tal como ontem eu falava sobre a angiologia, hoje eu também posso falar sobre isso, de que não adianta a gente querer, a gente tentar, a gente muitas vezes, por teimosia,
achar que pode sem Deus, porque na verdade não pode. Desde antigamente, dos tempos antigos, lá em Roma, em tantas e tantas cidades, desde o início da fundação. A gente precisa entender e compreender à luz da Sagrada Escritura. Isso não é o que eu penso, isso é o que a Bíblia sempre nos dirá. De que não adianta ter estrutura, não adianta ter sabedoria, se não houver Deus. Todo projeto ele vai por água abaixo. Por quê? Porque Deus é o centro de tudo. Deus é aquele que tem que estar dentro do projeto. Quer seja projeto familiar, quer seja projeto material, projeto espiritual, todo tipo de projeto, se tiver o aval de Deus, vai dar certo. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Espero que você possa ter aprendido. Eu poderia muito bem prolongar, falar mais, mas não adianta. Por quê? Porque na verdade é só aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar teus sonhos, tua família, hoje e sempre. Nunca se esqueça de que não adianta tanto projeto sem o aval de Deus, sem a canetada final de Deus. Amém? Não é que você não tem que fazer projeto, nem tem que procrastinar. O que é procrastinar? É começar e não terminar. Mas se Deus estiver no negócio, você vai começar, vai passar por tantas coisas, mas Deus vai dizer: eu vou realizar o teu sonho. Foi isso que Deus simplesmente colocou no meu coração, para que a gente hoje pudesse aprender, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Muito obrigado pelo carinho, de hoje, sempre e eternamente, tá bom? Eu sou o pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco, e este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, em nome de Jesus. Ô glória!